Oi, boa noite. Estão me vendo? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Fungos. Gente, eu adoro falar de fungos. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Karina já está aqui. Peraí, deixa eu chamar a Karina para participar. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Já chamei a Karina, deixa eu ver. Ah, agora Oi, conseguimos. Oi, tudo bem? Tudo tudo e bem também. Ó, gêmea de você? batom vermelho. Para dar aquele up depois de um dia Exatamente, o filtro longo, ajuda e o né? batom vermelho também. Tudo... Vocês estão me Eu tô ouvindo te ouvindo bem? super Tudo bem. Você tá me certo? ouvindo bem também? Tá? Que bom que deu Também. certo da gente falar desse assunto que a gente adora, né? Fungo. Pois é, adoro falar de fungos. É todo um mistério ali, E né, é em muito relação aos difícil de fungos. tratar, né? Mas difícil de tratar às vezes porque é bactéria, né? Ou bichinho tinhoso pra gente conseguir resolver, né? Resistente, é bem resistente. Até hoje eu estava falando com uma paciente de candidíase e ela, ai, nossa, qualquer coisa que eu saia da dieta já volta e não, é muito E resistente gera ali, muita né? Ele não quer frustração largar. também. Mas antes da gente falar disso, imagino que Sim. todo mundo aqui já te conheça, mas se apresenta. Bom, turma, eu sou Karina, me formei como nutricionista e ao longo desse período acabei me especializando bastante em microbiota intestinal. E hoje eu atendo em consultório, igual a Vânia, a gente também dá bastante aula e estamos sempre aí se atualizando, porque esse mundo da microbiota Já de uma semana muda. para outra já tem milhões de artigos, milhões de novidades, então a gente está sempre trocando aqui ideias e sempre também buscando evoluir como pessoas, né, para agregar no nosso profissional e nos É nossos cuidados com o verdade. paciente. Esse. Ai, Muito feliz obrigada. de estar aqui. Eu já participei do Obrigada seu pelo podcast, né? convite. Maravilhoso. Aí agora é a sua vez de participar aqui comigo, que a gente nunca tinha feito live junta, né? É a primeira É, vez. verdade. E esse assunto é um assunto muito recorrente, né? Que a gente tem visto ainda mais no consultório. Aí eu já nem sei se é porque tá mais comum ou se é porque antigamente a gente sofria com candidíase e ninguém falava nada, porque era um tabu, né? Como é que a gente vai falar de candidíase? E o conhecimento que a gente tinha até pouco tempo atrás era que a gente tinha que ser medicada, tomar fluconazol e é isso, né? É só o que a gente tem disponível. Sim, Graças a Deus, hoje em dia a gente tem um sim. conhecimento bem mais amplo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você acha que tá tão comum fungo na vida das nossas pacientes? O que que mudou de um tempo para cá que agora todo mundo resolveu ter candidíase, síndrome fúngica? Então vamos lá. É bem interessante porque a gente pode combinar também com essas questões intestinais que não só fungo, né? Intestino irritável, as coisas que a gente vê no dia a dia, hoje em dia é muito mais comum do que antigamente. Por quê? Primeira coisa, a candidíase vaginal, ela da microbiota vaginal, mas tem um impacto ali do nosso intestino, da microbiota intestinal também. Então a gente já sabe que mulheres com desbiose, que a gente tem cândida lá no intestino, que é normal, mas no momento que isso estiver acima do esperado ali para a região, isso pode acabar afetando também a microbiota vaginal. Então, o primeiro ponto é o intestino. E daí a gente sabe que quando a gente fala de intestino, e também entra ali um componente de estresse muito importante. Então, acho que tem esse componente de estresse. E a pessoa mais estressada, a mulher mais estressada, também vai ter uma baixa do sistema imune. E daí é a porta de entrada ali para o fungo.
Então, acho que são esses fatores que a gente vem passando ali por uma transformação de microbiota. O que os artigos mostram que essa diversidade da microbiota, alguns índices importantes a gente vem perdendo ao longo das gerações industrializadas, digamos assim. Então, pessoas que vivem, né, a vida moderna em grandes centros, trabalham muito, então tem todo um estilo de vida diferente. Isso vem afetando Eu a nossa sempre microbiota digo, né, intestinal. e eu acho legal a gente deixar isso claro, eu sempre digo para as minhas pacientes, para as minhas alunas, que a gente tem a ideia do fungo como se ele fosse, assim, o grande vilão do mundo. Só que a gente tem que lembrar que o fungo, ele compõe o nosso microbioma, né? Então, quando a gente pensa no intestino saudável, Sim. ali tem fungo. Qual é a questão? Sempre fala assim, olha, Uhum. era para ter 5 unidades, mas no seu tem 50. Ou seja, tem mais gente do que deveria ter. O fungo é ruim? Não necessariamente, mas nessa contagem que está no seu intestino, na sua vagina, ou sistêmico, né? Porque apesar da gente falar de cândida vaginal, a gente sabe que é uma questão sistêmica, tá muito exacerbado, né? Uhum. E por que isso acontece? Justamente por isso que você falou, uma conjunção de fatores. Então, eu tenho um sistema imunológico deprimido, debilitado pelo nosso estilo de vida, privação de sono, a gente é estressado, a gente come errado, a gente não treina, né? Então, a gente faz tudo Uhum. que não deveria fazer. Troca o dia pela noite, pensa demais, né? Os nossos pensamentos, como você diz, também são nossa É. grande fonte de estresse. Então, a gente tem uma microbiota comprometida, um sistema imunológico suprimido, um estilo de vida que não adianta nada, e o fungo, que não é bobo nem nada, é um oportunista, ele olha aquela oportunidade de ouro, né, e fala, bom, vou crescer, né, vou me desenvolver aqui, já que tem espaço. E aí é nesse momento que a gente começa a manifestar sinais e sintomas, né? E aí a gente usualmente fala da síndrome fúngica como a cândida vaginal ou uma micose, né? Ou aquele pano branco, aqueles manchinhas brancas que a gente tem na pele. Mas a gente sempre lembra que é sistêmico e geralmente Uhum. nessas pacientes o fungo ele acaba estando, a levedura, né? Estando em grandes concentrações, inclusive lá no nosso intestino. E aí, se a gente estiver pensando em sintoma, né? Você falou do intestino irritado e tudo mais, a gente vai pensando em sintoma de uma síndrome fúngica, além da cândida vaginal. O que você costuma ver nos seus pacientes, sintoma intestinal mesmo e extraintestinal, quando a gente pensa em síndrome fúngica? Bom, é muito comum ter desconforto, então, de gases, né? A Cândida, ela é muito ávida por carboidratos simples, então ela tem essa habilidade e essa afinidade com carbo simples, seja açúcar, seja carboidratos refinados, ela adora, então vai produzir mais gases a partir daí, então o paciente pode ter esse desconforto. A própria candidíase vaginal já é um sinal, né, disso. Então, intestinais são muito frequentes esse. Só que no fungo a gente tem muito sintoma extraintestinal, como, por exemplo, hipoglicemia. Às vezes é comum, você do nada tem uma hipoglicemia, o que a gente chama de brain fog, que é aquela confusão mental, aquela falta de clareza mental, um cansaço extremo, também é comum de fungo. Essa coisa do sistema imune, fungo é muito oportunista, então quando cai o sistema imune, eles vão aproveitar. Então, seja numa situação que você saiu de uma gripe, ou se cansou demais, ou se estressou demais, qualquer situação dessa. E daí os sinais ali, né? Micose de unha, que você falou, as manchinhas brancas na pele, Desidrose. desidrose, Eu vejo muito dermatite. dermatite também. Então, tudo Muito isso são dermatite, sinaizinhos. né? É engraçado. Quando eu Dermatite. vejo isso no consultório, hoje mesmo atendi uma pessoa que ela chegou com a mãozinha ali toda machucadinha, né? E ela tinha diverticulite, várias questões É. intestinais, porque é importante a gente lembrar, e eu gosto de falar isso também no consultório, que uma coisa pode se sobrepor à outra. Não tem que escolher, não, assim, eu já tenho intestino irritado, Sim. tô tendo síndrome fúngica. Geralmente é uma coisa sobreposta, né? Porque a partir do momento que eu perco essa homeostase, esse equilíbrio do sistema intestinal, desse microbioma intestinal, acaba que eu posso ter um supercrescimento bacteriano associado ao supercrescimento fúngico, e aí eu começo a fazer intolerância à FODMAP, e aí eu faço sintoma extraintestinal, intestinal, aí vira uma bagunça.
E aí aquele paciente que fala assim, ah, eu não posso comer nada, porque tudo que eu como me faz mal, tudo que eu como me distende, tudo que eu como minha barriga faz aquele barulho, né, o borburígeno, a barriga fica barulhenta, fica distendida, e aí se tem intestino irritado tem dor, né? Então acaba ganhando ali uma magnitude Uhum. muito grande. E uma coisa que eu Sim, percebo é que os pacientes que chegam para mim, com certeza para você, geralmente eles já passaram por outras nutricionistas, né? Até por outros médicos mesmo. uhum. E a gente vê que às vezes não teve Sim. essa acurácia, talvez, né? Da gente avaliar, pô, será que é fungo? Será que é bactéria? Como é que você faz essa diferenciação no seu consultório, da investigação mesmo, do diagnóstico, entre aspas, né? É, é bem interessante isso, porque todas essas condições que você mencionou, e a gente inclui aí os fungos, a gente tem uma dificuldade de diagnóstico, por isso que fica uma coisa nebulosa, né? Então a gente não tem ferramentas, até É, mesmo para o intestino irritável, a gente vai muito por sinal e sintomas. Então, esses sinais e sintomas que eu falei, eles são sinais de alerta ali, né? Que você já vai cruzando com a clínica do paciente e daí fala, não, então pode ser um fungo. Outra coisa que existe para candidíase vaginal, hoje em dia a gente tem o teste de microbiota vaginal, que inclusive avalia fungos. Não é para todo mundo que eu peço, mas às vezes eu gosto de pedir, porque a gente tem uns 5 perfis de perfil mesmo de sim. microbiota vaginal. E daí as pesquisas mostram que alguns desses perfis, eles têm mais tendência tanto à vaginose bacteriana quanto à candidíase. Então são perfis mais suscetíveis a ter esse tipo de infecção ou de contaminação ali fúngica, né? Então seria mais para a gente ter certeza onde a gente está trabalhando ali para conseguir traçar melhores estratégias. Mas em geral, eu vou muito Eu pelos sinais também. e Eu até sintomas. peço ou o teste de microbioma também, ou o teste coprológico. Eu gosto muito do coprológico, né? Eu acho que ele ajuda muito a gente Coprológico. na prática, né? De enzima, enfim, estamina, marcadores inflamatórios, e vem lá a cultura de Uhum. leveduras também. Mas a gente acaba mesmo se guiando por sinal e sintoma. E aí, a gente, aproveitando que a gente falou de vagina, né? E já que a gente está comemorando o mês da mulher, é muito mais comum na prática a gente avaliar mulheres que fazem infecção de repetição, não só associada a hábitos, mas associada a alterações hormonais. Por quê? Alterações hormonais alteram a Sim. composição da microbiota vaginal. Então, a alteração de estradiol vai alterar o bichinho que mora lá na sua vagina, os lactobacilos, que são os nossos defensores, os nossos protetores, né? E com isso, a Cândida, que é uma oportunista, ela acaba desenvolvendo nesse ambiente, né? Então, às vezes, quando vem uma mulher com muita cândida de repetição, né? Que ela vem com um histórico muito grande, às vezes eu começo a rastrear, pô, será que não tem adenomiose? Será que não tem endometriose? Né? Será que não tem SOP? Será que não tem alguma Sim. outra alteração que até então passou despercebida? Ou será que ela não tem o uso prolongado de anticoncepcional, né? O uso de algum tipo de hormônio que Anticoncepcional. altera essa composição vaginal? Porque tem aquelas pacientes nossas que, cara, ela faz tudo direitinho, ela não merece. Eu falo, isso é um desaforo Não, esse não fungo merece. habitando esse espaço. Sai daí que você tá me atrapalhando. Porque tem umas que são muito. Elas fazem tudo direitinho, né? E o bicho é tinhoso, resistente, não sai Sim. dali, né? Ah, sim. É bem interessante, a gente vê muito candidíase nessas transições hormonais, seja numa Isso. pré-menstrual, né, que a gente tem uma transição hormonal, seja numa perimenopausa ali, então naquela fase que ainda não é menopausa, mas está transitando, porque as bactérias elas metabolizam o estrógeno, e daí eles têm uma interação ali, né, com nossos hormônios. Então, toda vez que dá uma transição hormonal, isso pode alterar a microbiota, porque as bactérias também vão fazer
outro metabolismo ali daqueles hormônios, e por isso que tem muita reação sistêmica também, E a não só gente local. falou da dermatite, uma coisa que eu lembrei é rinite. Também vejo muita rinite, aumento de coriza, né, em pacientes com síndrome fúngica. Sim. E às vezes gera essa confusão, gente, que sei lá, o nariz tem a ver com o intestino, mas está tudo conectado, né? Então a gente tem um sistema lá que vai conectar Sim. tudo, essas mucosas, né? E aí com isso, uma alteração de intestino pode alterar, por exemplo, o aumento, né? Fazer aumento de secreção, né? Nasal. Então essa paciente ela fica ali com aquela, parece um gotejamento, né? Fica o tempo todo com essa produção de secreção. E aí, como é que você faz no seu consultório, então? O paciente chega lá com esses sintomas, você fala assim, caraca, isso é fungo. Você pede algum exame, não pede, você trata empiricamente, se não melhora, você pede um exame, como é que você faz? Então, em geral, eu já começo, se eu já fiz pela clínica que é fungo, eu já começo a traçar as estratégias destinadas a isso. E daí, como a gente comentou, né, um coprológico funcional que faz a cultura de fungos ou o microbioma vaginal também acho interessante em alguns casos, principalmente naqueles que não estão respondendo bem, para a gente avaliar um pouco mais profundamente o que pode especificar mais de estratégia. Mas, em geral, já monto a dieta e suplementação E hoje de em dia a acordo com gente tem isso. uma dieta muito rica em carboidrato, né? E que é, inclusive, um dos fatores de risco. Então, a gente tem um consumo muito grande, né, de farináceos, um consumo muito grande de industrializado, um consumo muito grande de açúcar, né? Sim. E isso acaba alterando toda essa composição microbiana. Vamos explicar um pouquinho como é que isso acontece? Por que o açúcar e por que o fungo gosta tanto do pobre do açúcar, gente? Então, eu sempre falo que o fungo nunca também está lá sozinho, né? Ele sempre tem alguma bactéria parceira. Então, eles acabam montando um sistema lá que quando você come, aí às vezes uma bactéria quebra alguns carboidratos e já dá ali para o fungo se alimentar. Então, eles sempre estão meio se ajudando ali. Toda bactéria gosta de açúcar, as boas, as ruins. Então, assim, açúcar realmente, tanto que a gente põe açúcar para fermentar coisas, né? Então, no fim, toda bactéria gosta de açúcar. O problema é se você fica com uma alimentação à base de carboidratos refinados, aí é tudo um conjunto. Já tem essa tendência a ter essas bactérias parceiras aí do fungo, já tem um sistema imune um pouco mais baixo, até pela essa alteração do intestino, aí que os fungos vão ficar se alimentando. Não é que quem come Uhum. açúcar vai ter fungo, não é essa relação. Mas se você tem essa predominância e elas estão aumentadas ali no seu intestino, elas vão curtir o açúcar e daí vão se fixar ainda mais ali naquele ambiente. Então a gente tem que dar coisas que desestabilize esses fungos, né? Então, por exemplo, a gente usa muito antimicrobianos em geral, antifúngicos de plantas, né? Então, porque a gente fala muito do óleo de orégano, do óleo de tomilho, porque eles têm princípios ativos que são antifúngicos. E daí podem atuar de diversas formas, ou desestabilizando a membrana celular desse Ajuda fungo, quebrando o biofilme, ou melhora, matando, quebrando o melhora a resposta biofilme. imune. Então, eles vão ter melhora da resposta imune. Então, eles vão ter várias formas que a gente consegue desestabilizar aquele ambiente para esse fungo não predominar mais. Só que, ao mesmo tempo, não adianta a gente só tirar ali as coisas. A gente tem que crescer bactérias boas Isso. também para fazer um exército. Então, o que você vai colocar ali para as boas, né? A gente já sabe que tem bactérias boas que consomem fibras, polifenóis, que vêm dos chás, das frutas, das legumes, verduras. Então, só tirar, que agora também está uma Isso. moda de só tirar as coisas. Só tirar não vai resolver, né? Então a gente tem que ir estimulando outro grupo ali para a gente equilibrar aquele microbioma como um Exatamente. todo, E aí a gente vê, né? porque assim, o que geralmente eu vejo no consultório, às vezes uma paciente fala assim, não, mas eu já usei óleo de orégano, não funcionou. Eu já usei probiótico, não funcionou, ou já usou algum outro suplemento. E eu sempre falo, né, que tratar fungo não é atirar com uma 38, você vai atirar com uma bazuca, né? Porque realmente ele é mais difícil de tratar.
E se a gente fizer, às vezes, uma única intervenção do tipo, vou só tomar óleo de orégano, geralmente não traz o resultado que a gente precisa ou espera. Não E vai. aí aqui a gente fala, né, de uma conjunção de fatores. Então a gente vai ter que fazer dieta, a gente vai ter que usar os antimicrobianos, os fungicidas, a gente vai ter que melhorar a composição da microbiota no geral, aumentar a resposta imunológica e melhorar o estilo de vida, porque sono e estresse também vão impactar esse ambiente intestinal. Então, por isso que às Sim. vezes a gente acaba inferindo, né? Ah, não, é o orégano, é o cravo, é o tomilho, né? Esse poder de cura. Quando, É, na verdade, ou a gente faz tudo, ou a gente não tem resultado. E é por isso que é mais difícil a gente tratar, resultado. né? Porque o É, fungo, como ele é muito mais resistente, o nosso sistema imunológico é melhor para lidar com bactéria até do que para lidar com fungo, acaba que a gente tem que fazer o dobro às vezes para receber metade e fazer no longo prazo, porque eu entendo que essas sim. pessoas sofrem. Você já teve muita cândida na vida? Que eu já fui um reservatório de fungo. Eu, Sim. sério? Nossa, eu Porque nunca ó, ao tive. longo da vida, né, tem dois fatores que propiciam, né? Resistência à insulina por causa do ovário policístico e ovário policístico por si Sim, só. Então, ao longo de uma vida inteira, se sim. eu bobeava, eu dançava, né? E naquela época era fluconazol. Aham. Ah, fluconazol 6 semanas, pomadinha, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, gente, mas não é possível, né? Como é que esse negócio eu não consigo tratar de jeito nenhum? E uma outra coisa que eu já até recebi um áudio nesse sentido é que não tem a ver, não é uma DST e não tem a ver com promiscuidade. Que eu já recebi um áudio de uma paciente falando, mas Uhum. doutora, eu não tive relação com Nossa, ninguém, eu sou uma pessoa super direitinha, não, tem nada a eu ver. tomo banho o tempo Ah, todo. Então, assim, não tem a ver com higiene, não é uma DST, não tem a ver com uhum. promiscuidade, tá? Então, essas coisas a gente tem que desmistificar também, porque senão a mulher fica ali no alto flagelo, né? E não vai Sim, adiantar. sim, E aí, voltando ao que eu estava falando, a gente tem que fazer todas essas intervenções ao mesmo tempo, senão a gente não tem resultado. E às vezes a gente fala do açúcar, mas sabe uma outra coisa que eu vejo? É muito comum em mulheres, como eu, né? Resistente à insulina, que agora a insulina tá baixa porque eu seguro ela no dente, mas resistente. Até ouvi você falando já de metformina também, uma vez, né? É, é, eu eu tomo também tomo metformina. para ajustar pico de LH, senão eu faço um ciclo muito longo, né? Mas eu vejo mulheres, Também, às vezes no exatamente. consultório, magra, né? Mas ali, resistente à insulina, com uma glicemia de jejum sempre alta, 97, 99, ela flerta com o limite superior. E às vezes não é hábito de vida ruim, pode ser um histórico familiar positivo, né? Então, às vezes ela traz essa herança. Uma hemoglobina glicada ali já tendendo para o alto, falando realmente de hábitos de vida. Você vê esse link dessa descompensação do metabolismo glicoinsulinémico Vejo. com essa alteração de fungo? Do É. fungo, bastante. Acho que é um dos sinais ali que eu sempre fico atenta para cruzar, porque sempre tem. E às vezes, você falou, né, da glicemia mais limite, mas às vezes né, isso engana, né? Porque às vezes está com uma glicemia boa, mas quando você vai olhar, tá fazendo uma resposta meio de resistência à insulina depois de um É. tempo de comer só. Então, sempre é legal avaliar a insulina, a glicemia e, quando é pertinente, ver a curva mesmo, Especialmente eu né? vejo isso em mulheres Glicêmica. com SOP. Hoje eu atendi uma menina, até com essa queixa, É. que ela tinha uma queixa muito engraçada. Primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, isso aí é insulina. Ela falou que o peso dela flutua muito ao longo do dia. Que ela acorda com peso, no final do dia ela tá 2 quilos mais pesada, sempre muito inchada, demasiada. Teoricamente, chegou só com o diagnóstico de intestino irritado. Depois a gente começou a olhar, ano passado, nos últimos 6 meses, fez duas cândidas de repetição. Ela falou, engraçado, eu nunca tinha tido isso, mas realmente tive 2 cândidas de repetição, com essa queixa, né, de que ela incha muito ao longo do dia. E se você olhar a glicemia e a insulina dela de jejum, são baixinhas, estão dentro ali do valor esperado de referência, realmente baixa. E Uhum. é o que eu falei para ela, o seu problema não é o jejum, o seu problema é comer. Que é quando você come, que você É. não dá conta de metabolizar direito esses carboidratos que você consome, Elisa. então para rastrear você só com curva de insulina. Se não seria a melhor forma a gente Sim. fazer essa glicemia de jejum ou insulina de jejum, que às vezes a gente acaba ficando mais limitada a isso, né?
mas às vezes a gente tem que pedir alguma coisa a mais para entender como, né, que essa paciente gera esses sintomas, porque ela era uma paciente que treinava, que comia relativamente bem, né? Então por que tanto sintoma? A gente vai ter que investigar mais. Sim, é que é É, chato fazer, né, a chato. curva de insulina mas muitas vezes a gente pega o problema ali. Então, às vezes faz só glicemia, ai, tá normal, insulina normal. E no fim, você vai ver, não tá metabolizando bem depois que E come, né, a resistência à pós-prandial. insulina é uma epidemia, né? Silenciosa, mas é uma epidemia, tá sempre por aí. Hoje em dia é cada vez mais comum, né? É, Junto de ganho de peso. sem dúvida. Aí daí vai atrapalhar todo o metabolismo, ganho de peso. Por isso que tem tanta gente se dando bem lá com os Sim. análogos de Que aí GLP-1, desincha, né? que aí emagrece, que Daí aí trata emagrece. até sintoma de É, pele, né? Que tem a ver com insulina. Ele começa a tratar muita coisa. Ele fala assim, nossa, o insulina. salvador da lavoura, né? Graças a esse remédio que eu tô bem. É, Mas a questão ali foi melhorar a glicose e a insulina. Tem uma pergunta aqui é. interessante, sobre infecção urinária e cândida de repetição. Você vê essa correlação? Vejo. E daí também pode ter a ver com essa questão do Uhum. perfil da microbiota vaginal que eu falei. Então, tem perfil de microbiota vaginal que tem mais tendência a ter infecção urinária. E daí a gente tem que melhorar essa microbiota vaginal como um todo ali, né? Lembrando que quando a gente vai estar falando de microbiota vaginal, a gente tem que falar da intestinal também, porque elas compartilham ali um ambiente muito E próximo, nessas então tem influência. pacientes que fazem cândida de repetição, você acha que tem que fazer desparasitação? Tem essa pergunta aqui também, eu sei que esse assunto é super polêmico. Quando você faz desparasitação, Super né? Quando você acha que polêmico. vale a pena ou quando não vale? Bom, vou dar minha opinião. Eu sempre estou aberta a aprender, né, de outras maneiras também. Mas ainda não me convenci que tem que desparasitar todo mundo, Né? tá? Pelos meus estudos, eu ainda não estou nessa teoria. Então, assim, eu vou fazer desparasitação quando eu acho que tem algum indicativo. Quais são eles? Eosinófilos lá no hemograma alterado, aí, lógico, com alteração de trânsito intestinal e tal. E quando a gente faz um exame ali de fezes, pelo menos umas 3 coletas em momentos diferentes e que tenha dado positivo. Aí é quando eu trato parasita. Tirando isso, é raro assim eu tratar sem indício nenhum, Eu ainda não me convenci de ter que desparasitar todo mundo assim meio que do nada, porque teoricamente, a gente tem, né, um ambiente ali intestinal que não são só bactérias, né? A gente já sabe disso há muito tempo e que eles vivem num equilíbrio lá. Se a gente começar a usar muito planta antimicrobiana, antiparasita, a gente também pode desregular a nossa microbiota. Então, quando tem indicação, é ótimo. eu Senão, eu também eu não sou dessa coloco. ideia, né? Então, assim, se há indicação, as mesmas que você falou, né? Então, se eu tenho um teste de fezes, né? Um IF positivo ou um coprológico, né? Que também vem. Então, se eu tenho algo que sugira ali de fato, através da análise das fezes, sim. Se eu tenho eosinófilo aumentado com sintoma gastrointestinal, também. Agora, desparasitar todo mundo ou desparasitar profilático, que eu também vejo isso, né? Ah, não, 2 vezes, 5 vezes por ano É, eu tomo um antiparasitário por porque eu ano. acho que vale a pena. Eu acho que a gente não tem evidência científica que oriente a gente nesse sentido, né? Então, acho que não é o momento da gente fazer isso. Eu acho que ainda é uma informação crua, né? Então, a gente precisa estudar, entender, até porque a gente sabe, gente, o Uhum. que é o microbioma? É o conjunto de bactérias, fungos, vírus e Isso. parasitas. Os parasitas compõem esse ambiente intestinal. É igual o fungo, né? Então eu tenho como inferir ao fungo que ele é bom ou ruim? Não, porque essa galera não tem caráter, não tem bom ou ruim. Tem equilíbrio, aquele é um ecossistema vivo, Uhum. né? Onde É, um coparticipa da função do outro, é uma coisa muito misturada ali, um ajuda o outro. Então, se eu desparasitar, se eu entrar nessa onda, né, de vamos esterilizar todo mundo, vamos desparasitar todo mundo, a gente não tem evidência científica para isso.
E pelo contrário, a gente sabe da importância dessa galera presente ali no trato gastrointestinal para treinamento de microbiota e resposta imunológica, célula de memória, né? Então, não Sim. dá para a gente viver num ambiente estéril, que às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, não, vamos matar tudo, e vai viver num ambiente estéril, vai adoecer, vai ficar alérgico, inflamado. Vai ficar com o sistema Exatamente, imune lá né? embaixo, Então não tem né? como a gente fazer isso para todo mundo, nem orientar isso para todo mundo. Tem esse protocolo, até perguntaram, né, do protocolo da Uda Clark. O que você acha, Então, assim? Então, assim, ele. Bom, primeiro que é uma dieta É, ali, né, anti-inflamatória, aquela dieta meio que a gente acaba indicando. E daí ela sim, usa as tinturas para fazer a desparasitação. Nogueira, Artemisia, Artemisa absinto, cravo da Índia, é, cravo da a Índia, outra que ela usa, berbeline. cravo da Índia, tomilho. E daí ela faz lá o protocolo em relação a isso. O protocolo, quando tem indicação, eu acho até ok, assim, ó, dá para a gente adaptar e fazer uma coisa interessante. Mas, tipo, colocar isso para todo mundo, eu ainda não estou convencida. De fato, a gente tem um ponto fraco, que é a relação do Uhum. diagnóstico dos parasitas. De novo, a gente cai aí no diagnóstico, porque a gente sabe que nem sempre é fácil pegar parasita ali nas fezes, no exame de fezes, às vezes não está no dia que o bicho pôs ovo, aí tem toda uma questão ali também com as ferramentas de diagnóstico e tal. Então, não sei, eu imagino que a gente evoluindo um pouco nesse diagnóstico já ajudaria. Então, o cuidado é tentar fazer em momentos diferentes a coleta de três para tentar ter um diagnóstico mais preciso. Oi? Voltou? Tinha travado, mas eu ouvi Travou? você falando. A ideia é a Voltou, gente evoluir esse voltou. diagnóstico, fazer a coleta em dias diferentes, horários diferentes, para a gente avaliar se existe de fato essa necessidade. Mas eu concordo com você, sim. Não vejo o protocolo com maus olhos, né? A dieta por si só, a suplementação que ele coloca ali. A questão é que todo mundo precisa, e 1.2 é que se eu estou falando de parasitar de fato alguém que está parasitado, a gente pode usar esse protocolo, mas eu usaria medicamento também. É antiparasitário, mas o É, protocolo, é lógico, Artemisa, também. berberine, enfim, o fito que você quiser, com a dieta, mas medicar. Padrão ouro de tratamento é usar o medicamento, né? Que foi testado em população e a gente já sabe, né, da capacidade do medicamento. Daí eu oriento para É. passar com o E médico para aí, quando a tomar gente mesmo. fala. Recentemente eu peguei uma menina parasitada, né? Então a gente sempre fala de desparasitar a casa toda, né? Então, era a casa tinha cachorro, né? Tinha ela, o marido, o filho, né? Então Uhum. eu falei: olha, fala com a pediatra que a gente realmente deu positivo aqui com parasita, a gente vai ter que ver. O ideal é a gente desparasitar todos, né? Já que existe ali o compartilhamento de vasos, manipulação de alimentos, né? Então a gente, o ideal é que a gente consiga tratar todos para que assim não volte, né? Eu acredito assim que Uhum. adultos, né, que a gente acha que coisa de parasita é coisa de criança, porque criança tem sempre, né? Não, Mas tudo bem, a gente entende que adultos também têm. Eu só acho que a gente não tem que fazer esse excesso de desparasitação, como você mesma concorda comigo. Aí tem uhum. umas perguntas aqui. Então vamos lá. Já entendemos as causas do fungo. Já entendi que eu tô com fungo, tô apavorada. Por onde eu começo? Essa é a grande pergunta. Tenho fungo há 5 anos, 12 anos, 10 anos, não sei mais o que fazer. Tá fazendo uso capião do meu corpo. Por onde eu começo? Como é que eu trato o fungo? Bom, em primeiro lugar, mexer na dieta, porque mexendo na dieta você vai Uhum. tratar a microbiota junto. A gente sempre tenta ir lá na causa, né? O que está causando esse fungo. Então, eu falo que o tratamento tem, primeiro, que você tem que incluir ali para bactérias boas virem e ajudarem nesse processo. Segundo, sistema imune, então estratégias para melhorar o sistema imune. Depois, a quando a gente mexe com fungo e tal, você mencionou o biofilme. O que é o biofilme? É uma parceria ali de a bactéria com fungo e eles fazem uma camada de polissacarídeo
Então, a gente sabe muito de biofilme do dente, que é o tártaro, e daí ele fica ali encapando aquela superfície. Isso pode acontecer, né? Junto, o fungo adora fazer isso. Então, fazer estratégias para quebra de biofilme também é bem importante. Só que na hora que você rompe esse biofilme, pode aumentar muita toxina de fungo. A gente não falou isso, mas fungo faz o que a gente chama de micotoxina. E por isso que tem muito paciente alérgico com síndrome fúngica, né? Porque eles acabam fazendo essas toxinas, que por isso que pode dar rinite e outras questões alérgicas. Aí a gente também fazer um processo de detox junto ali para não ter muito efeito colateral dessa quebra de biofilme. E daí, por último, excluir as coisas que a gente comentou, né? Então, por exemplo, eu não tiro só açúcar, mas bebida alcoólica é uma coisa que vai piorar. O fungo usa álcool também, além de cair um pouco o sistema imune. Também costumo tirar algumas castanhas, principalmente aquelas que têm risco de contaminação com micotoxina. O amendoim é uma delas, então não coloco muito dessas castanhas na dieta antifúngica. Que mais? Leveduras, assim, até eu vi que alguém perguntou. Teoricamente, a levedura nutritional yeast ou algum probiótico, né, que seja a base de levedura, ele pode até competir com fungo e ser bom. Por exemplo, um dos probióticos que eu adoro dar para fungo é o Saccharomyces boulardii, que ele é uma levedura que compete com a Cândida. Então, também pode ser uma estratégia legal. Então, não vejo problema colocar ali da maneira correta. O S-Boulard eu gosto mais pro diarreico. Então, basicamente, às vezes o constipado constipa muito com S-Boulard. Você vê isso? Você observa isso na prática? Eu observo. Não coloco tanto para constipado, mas tipo, se a mulher tem cândida e tá constipada, eu posso até associar alguma outra coisa junto, mas ele tem uma boa resposta ali para fungo, então eu sempre coloco por um tempo, pelo menos. Então, leite e derivados, normalmente essa dieta anti-inflamatória, já faço sem, né? Às vezes um queijinho um pouco mais curado, dependendo da pessoa, dá pra gente conseguir incluir, mas em geral eu não coloco muito leite e derivados nessa fase. Aí eu também faço igual a você, né? Então, eu tiro farináceos em geral. Só de tirar farináceo a gente já ganhou uma vida, né? Porque as pessoas passam um dia comendo farinha. Então, já melhora bastante. Eu tiro também leite derivado. Eu deixo pontualmente uma mussarela de búfala, um queijo canastra, um queijo meia cura. Mas não é consumo diário, é pontual. Assim, às vezes no final de semana. Senão a dieta fica muito restrita, muito dura da gente seguir também, né? Então... tiro, assim, vou tirar iogurte, cottage, creme de ricota, mas deixo esses que eu falei. Álcool, né? Então a gente tira. Em alguns pacientes, né, que falam assim, nossa, eu tomo kombucha, eu pioro, eu tomo kefir, eu pioro. Eu tiro, tá? E nesses pacientes, porque não vejo por que usar. Os fermentados eu não costumo pôr também muito. Kefir e kombucha, né? Eu também não coloco. Do álcool, às vezes a paciente me pergunta assim, poxa, mas eu vou ter um casamento daqui a 60 dias, o que eu poderia beber? Tem alguma coisa menos pior? Geralmente eu falo para ela tomar gin e não associar com açúcar, né? Então, assim, bebe o mínimo possível, não associa com açúcar. O pior deles para mim é o vinho, né? Então, a paciente no dia seguinte já tá acabada, né? Mas... o gin, pequena quantidade, pontual, não é consumo regular, né? Porque a gente não indica álcool. Eu também deixo. Açúcar, de forma geral, a gente falou. Agora, às vezes eu vejo assim, mas pode comer fruta? Pode comer aveia? Pode comer cenoura? Pode comer abóbora? Pode comer batata doce, né? Aí eu te pergunto, né? Quem é que desenvolveu fungo ao longo da existência humana porque comeu cenoura demais? Ou porque comeu uva? Ou porque comeu batata doce? Gente, isso nunca foi o problema, nunca vai ser, né? Não,
Não, não. Até porque essas frutas têm polifenóis, têm fibras associadas. Agora tudo é quantidade, né? Vai comer 3 bananas de manhã, daí Isso. já não é uma coisa interessante. Mas daí a gente colocar aí 2 porções de fruta num dia, no dia, variar bem os tipos de Eu também fruta, não vejo trabalho isso, com problema duas nenhum. porçõezinhas de fruta, no máximo três, mas de preferência aquelas de É. baixa carga glicêmica. É claro que a gente vai controlar isso, né? Até porque elas têm a questão também da glicose, né? Então, por isso que essas de baixo Mas índice eu glicêmico não são a faço melhor escolha restrição, não mesmo. faço restrição disso, não faço restrição de raiz, Não, não também faço não. restrição de abóbora, cenoura, não faço nada disso, Também né? não. Até a tapioca, eu não É. coloco ela diária, mas assim, para variar o cardápio, dentre as muitas opções, pode ser uma crepioca junto com ovo, né? Uma gordura boa, também Sim. não vejo problema, né? Porque quando a gente fala assim, tapioca pode, o que o paciente entende? Que ele vai comer tapioca 2 vezes ao dia e não é uma tapioquinha, né? Porque a gente indica 20 gramas, ele faz uma tapioca 100 gramas, tamanho de uma É. cabeça, né? Você fala assim, gente, mas o que é isso? Tamanho de uma cabeça a tapioca, né? Outro dia, deixa eu te contar uma coisa muito engraçada. Tem uma amiga, ela tá fazendo dieta comigo. Aí estamos lá fazendo dieta e ela foi postar, ela pesando a tapioca, né? Aí eu tô vendo lá que ela botou 80 gramas. Eu falei, eu duvido que eu tenha prescrito 80 gramas pra ela. Aí eu tô olhando, eu falei pra ela, eu falei assim, mas vem cá, tava escrito 80 gramas na sua dieta? Ela, ai, peraí, não sei. Ela, e não, tava escrito 30, tô comendo um pouco a mais. Falei, tá vendo? Por que as coisas não funcionam? Não é para comer 80, não Pouco. é porque pode, que é open bar, não é para comer loucamente, né? Tem quantidade. É, Porque quantidade senão a gente não importa, sem consegue dúvida. avançar. Aí a gente falou da dieta. Claro que aqui cabe algumas individualizações e tal, mas não é essa coisa horrorosa que tem sido disseminada também na mídia, que parece que você não pode nem respirar que o fungo vai tomar conta do seu corpo. Não é assim também, né? Nossa. E de fitoterápico, quais que você gosta mais? Eu amo tomilho, eu acho que tem uma resposta muito boa. O orégano, eles são bem parecidos, né? Orégano e tomilho, acho que é a primeira escolha. Uhum. Que mais? O cravo, que ele é bem antifúngico também. Acho que esses são os Eu gosto. principais. A berberina também tem Eu um efeito legal. gosto muito do Acho orégano, você que falou, são tomilho, essas mais escolhas. cravo. Gosto da berberina também. E tem um que eu gosto muito, que é a tabebuia, ou pau d'arco. Também gosto. O Ah, sim, é problema dele é legal, não achar, uso né? muito, Porque mas às vezes ele faz está em sentido. falta, a gente não consegue É, prescrever. E às vezes, junto desses fitoterápicos com essa ação antimicrobiana e fungicida, eu coloco algum para amplificar a resposta imunológica, né? Porque sabe que a resposta imunológica deles é bem comprometida, né? Então, às vezes eu boto um astragalos, uma equinácea angustifolha, né? Coloco também. própolis às vezes, para a gente tentar também dar um suporte imunológico para essa pessoa. Você gosta dessa estratégia? Adoro, adoro. Eu sempre ponho o Equinácea, o Astragalo E também, são nesses duas que eu curto pacientes, você usa bastante. enzima? Uso enzima. Na verdade, então, enzima é bem legal para fungo. A amilase tem bastante evidência, assim, porque pode quebrar biofilme. E tem as enzimas que são sistêmicas, né? Que eles falam, que é a natoquinase e serrapeptidase, que também tem evidência legal em fungo. Então, às vezes eu uso, essas É. enzimas são tomadas em jejum, nem são utilizadas tipo pré-refeição. Mas em geral eu faço um pool de enzimas, porque outra coisa interessante, muitas vezes quem tem candidíase, eu não sei se você repara isso, tem Sim, um pouco de sim, tem. hipocloridria associada. Então, muitas vezes eu gosto de dar betaína HCl, pepsina e depois fazer um pool lá de amilase das outras enzimas. Eu, Você eu acho sabe que que é hoje uma em resposta dia, legal. avaliando, né, esses pacientes na prática, eu nunca li isso, estatística, epidemiologia, não. Mas a maior parte dos meus pacientes com CIP e com SIFO tem hipocloridria. Porque se ele tivesse uma barreira estomacal boa, ele não teria tanto problema de composição de microbiota, né, intestinal. Porque Sim, as pessoas não sabem, mas esse HCl, que é o ácido do estômago, ele é, antes de tudo, uma barreira imunológica, né? Então, ele tem uma função imunológica sim, muito importante. Então, acaba que a gente não olha para o estômago,
Mas para tratar no longo prazo, se eu não olhar para o estômago desse paciente, eu trato o tempo todo o intestino, mas ele volta a ter, né, em qualquer oportunidade. Sim. Sempre começa na digestão, né? Até antes que o pessoal nem mastiga direito, então aí já começa sempre ali na digestão. Ah, deixa eu perguntar uma coisa que estou vendo aqui os comentários. Dos cítricos, o Eu que não você faço costuma restrição fazer? absoluta, mas não tenho de manhã água Eu com também limão, não. porque as pessoas adoram água com limão, né? Então, Sei. por conta da octopamina também, a gente sabe de um aumento de permeabilidade desse intestino, que é um paciente que tende a ser mais alérgico, mais responsivo. Ele poderia entrar de forma pontual, no final de semana, com vontade de comer uma laranja, com vontade de tomar um suquinho de limão, não vejo problema. O que eu acho que não pode acontecer é todo dia de manhã eu acordo e tomo água com limão. Aí eu acho que não é para esse paciente. Sim, daí é melhor a gente, se for para ativar a acidez, a gente Isso. colocar a É, betaína eu mesmo, acho né? muito. E até o vinagre de maçã, ele tem evidências de É, melhora de cândida, tem uns trabalhos legais. Também poderia testar, em vez da água com limão, testar uma opção para quem consegue, né, o também. Eu vinagre de não uso maçã também no tanto, não. Eu show. prefiro usar uma betaína, por exemplo. Ou até uma tintura que melhore, né, a Uhum. liberação de HCl, enzima digestiva. A gente acaba fazendo muito uso. Eu uso muito fitoterápico, na verdade, né? Então acaba que eu lanço muito mão disso. E aí, uma outra coisa que eu vejo, né, é mulheres estressadas, como a gente já falou. Esse estresse acaba, às vezes está tudo direitinho, mas ela passa por um grande desafio de trabalho, um problema importante, aí lá vem o fungo de novo, né? E para essas mulheres, você Uhum. usa algum Panax, um rhodiola, um Ashwagandha, algum adaptógeno, ou alguma coisa para dar uma acalmada nela, uma melissa, uma passiflora, um crocus. Ah, eu sempre gosto de colocar um adaptógeno. Daí vai depender um pouco do perfil, né? Se é mais ansiosa, mais agitada, eu acho que a ashwagandha vai super bem. Se é mais desmotivada, tá numa fadiga maior, assim, não tá conseguindo fazer as coisas direito, uma rhodiola vai super bem. Então, daí eu vou avaliando um pouco de E de como ela chá, tá. qual que você gosta? Até você tem uma marca de chá, fala dos seus chás. Sim, Eu, eu vou te mandar semana que vem, que agora a gente conseguiu organizar. A gente fez uma marca de chás, justamente de tanto que a gente prescreve chá, e daí eu sempre quero colocar opções que ajudem a gente na clínica. Então, assim, o único ponto que às vezes nem todas as plantas que a gente comentou aqui a gente pode sim. colocar para chá, né? A Anvisa não deixa, não libera todas as plantas. Mas dentro do que ela libera, a gente acaba conseguindo fazer. E, assim, para candidíase, eu acho que a gente pode usar chás Uhum. para imunidade. Então, iria bem um alcaçuz, alguma coisa de gengibre, cúrcuma, que tem também propriedades anti-inflamatórias. Assim, o tomilho e o orégano também pode colocar em infusão, né? Mas daí eu prefiro, como a gente não extrai tanto óleo no chá, daí e o óleo que é o princípio ativo deles, eu prefiro dar ou em óleo mesmo ou até em tintura que você fica mais tempo ali fazendo a extração e ainda tem o álcool, né? Então acho que o chá iria bem para sistema imune e para uma questão de desconforto gastrointestinal, que a gente pode usar funcho, erva doce, Aqui a gente está falando dos óleos cidreira. encapsulados, tá, gente? Não é para vocês saírem comprando aqueles óleos essenciais pequenininhos e É beber, não, isso. porque essa não é a ideia. Tá? Então, tem doses de prescrição, tem forma de tomar, né? Esses óleos essenciais que a gente tá super na moda, eles são ótimos. Mas a gente tem que ter cuidado também, porque ali é muito concentrado, e aí o fígado pode ficar meio chateado com esse excesso, né? Então, tem que ter cuidado. O óleo de orégano mesmo, É, você até queima a boca, a é igual pele, então precisa tomar melaleuca, cuidado né? mesmo. A gente faz normalmente encapsulado. Melaleuca também, a A gente melaleuca é esqueceu super antifúngica, mas daí eu uso mais isso. para banho de assento ou até o Eu chá é gosto muito de interessante sabonetes também, com né? melaleuca. Até vamos falar disso que eu tinha te falado pra gente falar. Dessa mania que as pessoas têm de usar, tipo esses sabonetes ginecológicos, né? Dermacide, que é Uhum.
Nossa, posso falar? Você falou para mim, ah, já teve candidíase, para falar que não, eu tive uma vez na vida quando eu inventei de usar um Ginecológico, sabonete né? desse. Nossa, eu acho É, ó, assim, não tem que ele usar esse sabonete. é o ó. É, Ele descoloniza a microbiota inteira ali, né? Muito forte, dá uma esterilizada, você perde as defesas e o fungo que já tá lá exatamente. toma Aí conta. o que que eu falo, né? Se você quiser lavar com algum tipo de sabonete, eu sempre falo para paciente usar o de glicerina, tipo aqueles de criança que não tem corante, cheiro, não tem nada, né? Tipo aqueles granados para usa só para isso. Tem algumas ginecos que hoje em Uhum. dia falam para não usar sabonete, para você lavar com água corrente, né? Mas eu ainda não cheguei nesse nível de evolução, ainda estou no sabonete de glicerina, Não, né? é. E quando a paciente está em crise, tem sabonete de melaleuca, né? Que eu gosto muito. E eu, Barbatimã também, que a Dulce falou agora, eu também falo para paciente usar só quando ela está com crise, o Barbatimã ou a melaleuca, eu vejo uma boa resposta para lavar a vagina, sabe? Eu acho que funciona bastante. São, É, são ótimos. Pessoal perguntando aqui dos banhos de assento. Eu também. gosto de recomendar. Então, como que faz um banho de assento? Na verdade, você vai fazer um chá bem forte, bem concentrado. Então, faz ali 500 ml de chá. Então, você quer pôr orégano. Camomila é Isso. bom para irritação também, quando tá coçando muito. Ela tem um efeito anti-inflamatório. Melaleuca, camomila, calêndula também é legal. Daí você pode escolher 4 ervas aí no máximo, faz bem concentrado, daí depois você vai, óbvio, deixar esfriar um pouco, né? E misturar com outra água ali normal. E daí você fica um tempo lá sentada nessa água, porque a pele ela absorve bastante também os princípios ativos das plantas e dá uma acalmada, dependendo das ervas que você escolher, dá uma acalmada na coceira. Eu Então gosto ajuda também dessa bem. ideia. E aí, né, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria falar uma coisa. Eu gosto muito de estudar psicologia, né? Especialmente psicologia voltada para a saúde da mulher. E quando a gente está falando de fungo, geralmente são mulheres que se sentem desrespeitadas no seu feminino, como se alguém passasse por cima dela, no trabalho, numa relação amorosa, numa história familiar onde essa figura masculina desse pai, né, ou é ausente, ou foi muito tóxica, ou foi muito fraca, ou a abandonou. Ou também vejo mulheres que sofreram algum tipo de abuso, né, relacionado ao abuso sexual, mas às vezes não foi molestada, mas que ela se sentiu ali vítima em algum momento, onde ela foi Abusada. abusada de fato, ela começa a fazer cândida de repetição. Então, eu sempre falo que a cândida quando a nossa vagina adoece, na verdade, é porque a gente precisa olhar mais para esse feminino, que às vezes a gente vem esquecendo nesse mundo tão atribulado, um monte de coisa para Sim. fazer, a mulher tem que dar conta de tudo. E aí eu acho que a gente ter esse olhar um pouco É, mais de compaixão pela gente, porque a gente fala de compaixão pelo outro, mas nunca pela gente, a gente ter esse olhar com mais compaixão e entender assim, poxa, por quê? O que essa Cândida quer me ensinar? Por que que o tempo todo eu tenho isso, né? uhum. Então, tanto que tem a Larissa está falando, 3 pacientes que disseram que a crise de candidíase começou com divórcio. Também tem vários pacientes assim. Abuso Ó, sexual, sim. muito comum. Às vezes eu pergunto, você lembra de algum abuso, alguma situação que você se sentiu abusada? Muito comum no meu consultório, tá? É algo até velado, né? Então, às vezes, são coisas que ela fala assim: ah, nunca contei isso pra ninguém, aconteceu quando eu tinha tantos anos, enfim, é comum eu ouvir isso, tá? Sim. Relações onde ela não se sente honrada por esse parceiro. Então, é como se ela adoecesse essa vagina para não ter que ter relação com ele, porque ela não consegue dar um não no Uhum. relacionamento, que às vezes ela tá ali muito presa, mas ela não quer, ela se sente desrespeitada, então ela não quer ter relação com esse parceiro, aí ela adoece. Se ela adoecer, ela não tem que ter relação. Olha aí que malandro, né? Ok. Relações de femininos feridos, né? Com essas figuras masculinas que fizeram você sofrer em algum momento. Então, às vezes, olhar também dessa forma, né? Mais voltada para a psique, vai trazer muita resposta além das respostas de tudo isso que a gente falou aqui com vocês, né? Mas eu tenho Sim. algumas pacientes que a gente melhorou assim, depois fez constelação familiar, depois que ela entrou na psicóloga, né? Sim. Então, outros pontos que usualmente não são vistos, mas que a gente sabe que o todo é uma coisa só.
E a gente não trata só uma vagina, né? A gente trata um ser humano complexo, né? Com muitas Sim. características individuais, com as suas próprias histórias. Então, a gente prestar atenção na história dessas pacientes, né? E honrar essas histórias e tratá-las, né? Também vai fazer diferença para que a gente de fato se cure. Senão a gente passa uma vida inteira tendo cândida, faz esforço uma vida inteira, se priva uma vida inteira e a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum, né? Nossa, sem dúvida. Eu acredito que todas as doenças Uhum. nos dizem algo, né? Achei perfeito a sua relação de psicossomática ali, né, com a candidíase. E é lógico, né, gente, que ninguém vai fazer isso Sim, muito consciente. São coisas que a gente vai agindo sim. inconscientemente. Então você acaba, não é que você criou ali de propósito, É, né? Mas uma defesa ali do seu corpo para enfrentar uma situação que você não está conseguindo. Então, nada melhor do que fazer uma terapia, uma constelação, alguma coisa que te traga isso para a consciência e você consiga ressignificar. Eu acho que esse trabalho junto com a estratégia nutricional, da microbiota, é fundamental, não só para a candidíase, mas como para o intestino irritável, para todas essas questões aqui que a gente trata que são meio misteriosas e que tem até muita na live psicossomática que eu fiz envolvida. com o Cristiano semana passada, a gente falou isso, né? Que às vezes a gente fica, ai, poxa, que droga, logo eu, não aguento mais. E talvez a gente ressignificar, né? É, Então a gente pensar assim, caramba, se não fosse por isso, será que eu seria tão cuidadosa comigo? Será que eu beberia sim, tanta água, comeria tão bem, faria exercício físico? Porque eu, além de ter SOP, eu tenho intestino irritado. Eu tenho certeza que eu não seria tão cuidadosa se eu não tivesse intestino irritado e se eu não tivesse síndrome do ovário policístico. Então, quando eu ressignifico a doença, é mais fácil de eu tratar, o prognóstico é melhor, a adesão ao tratamento é melhor, os níveis de inflamação são mais baixos, né? uhum, Então, é sempre uma oportunidade da gente tratar com mais leveza, que também vai fazer bastante diferença na aceitação, né? E, claro, na adesão do é, nosso paciente, sim, porque eu sempre falo, a dieta que funciona é a dieta que o meu paciente adere. Eu preciso de adesão, senão não tem sim, resultado. Por melhor que a gente é, seja tecnicamente falando, se não tem adesão, não é, tem resultado. Então o paciente precisa fazer, né? não vai, Eu sem adorei dúvida, essa live, eu acho sem que é um dúvida. tema super legal, Uma, tá? Então eu falo sempre isso, assim, ó, live de Cândida, você manda só para quem tem vagina, né? Porque é muito comum a gente ter Cândida de repetição no nosso consultório, na nossa vida, a gente não precisa passar por isso, não precisa passar por isso calada, né? Então a gente hoje em dia tem bastante informação para dividir com vocês. Muito obrigada, Karina, por estar aqui comigo hoje, pelo seu tempo. ai, Adorei. adorei. Todo mundo amou, né? Obrigada, pessoal, também por estar aqui. A live vai ficar salva. Se quem quiser ouvir depois, quem quiser mandar para alguém depois, também assistam de novo. E fiquem aqui com a gente no meu Instagram e no da Karina, que a gente sempre fala de fungo, né? É, Eu também. obrigada, Vaninha, adorei participar. Obrigada, Foi turma, ótimo. todos aqui. E qualquer dúvida, Um estou por beijo, aqui. gente. Boa noite. Obrigada, Karina. Tchau. Beijo. Beijo.